Olá, nós queremos falar hoje sobre masculinidade à luz da Bíblia. Seja muito bem-vindo aqui e é esse momento que passaremos juntos conversando um pouquinho sobre esse assunto tão importante, sobre masculinidade à luz da Bíblia. Queremos começar falando aqui sobre a resistência do homem, né, à falsa imagem na qual o mundo nos leva a viver e a andar. Qual que é o desafio de todo homem, então? Resistir a falsa definição de masculinidade feita pelo mundo, ajudá-lo a resistir às pressões sociais e às forças espirituais que emasculam a verdadeira masculinidade. Sobre isso, nós queremos trabalhar aqui 5 pontos muito importantes. Primeiro deles, nós queremos destacar aqui que o domínio dado por Deus ao homem, o homem o perdeu. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, a Bíblia diz: "E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e etc." Então, claramente nós percebemos aqui o que é masculinidade, qual que é o verdadeiro conceito de masculinidade. É o homem criado à imagem de Deus. Ele expressa a Deus por meio da sua masculinidade, por meio da sua hombridade. Mas, quando o homem lá no Jardim do Éden ouviu uma palavra que não era a palavra de Deus, o homem ali perde a verdadeira imagem. E ali ele se conforma a uma vida bem aquém da vida que ele foi criado por Deus para viver. Ele começa a viver agora conforme o seu sentido de certo e de errado. Lá em Gênesis capítulo 5, por exemplo, a Bíblia diz que Deus criou o homem feito à semelhança de Deus, verso 1. Mas lá no verso 3 fala que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ou seja, aquilo que foi criado à imagem de Deus agora estava sendo reproduzido à imagem limitada do homem. Então, primeiramente, masculinidade é igual à semelhança com Jesus. Deixa eu explicar isso melhor. Masculinidade fala de um homem criado à imagem de Deus Pai, e hoje, tendo o desafio de viver uma jornada para se tornar semelhante a Jesus. Porque lá em Gênesis 3, no momento da queda, Deus faz uma promessa. Deus traz uma esperança. Ele deixa aberto um caminho para uma esperança de salvação, para uma esperança de voltar a essa verdadeira imagem de Gênesis 1. Ele fala lá em Gênesis 3,15, que aquele que iria descender da mulher, o descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. Pisaria realmente a intenção do inimigo, as falsas ideologias sobre masculinidade por meio do filho. Então, hombridade fala de um homem criado à imagem de Deus Pai. Ele perdeu essa imagem e hoje ele entrou numa jornada para se tornar como Jesus, o Filho. Segundo ponto, nós queremos falar sobre como se dá o processo da volta a essa verdadeira imagem. Então, em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: não sede conformados com este mundo. Ou seja, não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um texto chave no entendimento da volta a essa verdadeira imagem. Como voltamos à verdadeira imagem? Como se dá esse processo? Por meio do nosso culto racional. No primeiro versículo, antes do versículo 2 aqui em Romanos 12, diz claramente ali: rogo-vos, pois, irmãos. Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, quando nós cultuamos o verdadeiro Deus, quando nós conhecemos Jesus de verdade, como Ele é, nós voltamos à verdadeira imagem. A verdadeira imagem, o processo da volta à verdadeira imagem acontece quando nós nos conformamos com uma caminhada, com um discipulado diário com Jesus, quando nós pisamos nas suas pegadas e andamos como Ele nos ensinou a andar. Então,
O homem que uma vez foi criado à imagem de Deus, perdeu essa imagem e hoje, caminhando com Jesus, esse mesmo homem começa a andar e a viver passo a passo rumo à imagem a qual ele foi criado. Lá em 2 Coríntios 3,17 diz que onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, o homem agora foi libertado literalmente por Jesus para viver pelo poder do Espírito Santo a sua verdadeira imagem. Terceiro ponto, o Senhor preparou para nós um novo padrão de vida. Esse padrão de vida chama-se discipulado. É um aprendizado diário e constante com Jesus. O apóstolo Pedro fala que pelas suas pisaduras somos sarados. Eu quero usar uma simbologia aqui dessa palavra pisadura, né? Ele estava citando Isaías. Eu quero falar de pegadas aqui. Os discípulos eram aqueles que seguiam as pegadas do seu mestre. À medida que esses discípulos seguiam as pegadas de Jesus, eles iam sendo sarados, curados, eles iam voltando à verdadeira imagem na qual eles foram criados. Uma imagem, semelhança de Deus, um homem de verdade, que se expressa de várias formas, da maneira como ele trata a sua esposa, no cuidado dos seus filhos, como ele representa Jesus diante do seu trabalho na sociedade, como um guerreiro de oração, como um sacerdote da sua família. Então, um homem de verdade, ele tem algumas características muito peculiares e importantes que nós vamos ver no decorrer dessa aula. O quarto ponto aqui que nós queremos tratar é que o sistema desse mundo, desse presente século, é contrário à imagem do Senhor em nós. Eu quero falar aqui sobre algumas coisas, alguns pontos importantes que atestam essa verdadeira imagem de Deus em nós, que nós chamamos aqui de masculinidade. Primeiro ponto, lá na carta aos Efésios, o Senhor fala que o homem, por meio de Paulo, ele fala que o homem foi criado para se tornar marido de uma só esposa e que ele deveria amar essa mulher. Então, um homem de verdade, ele é fiel à sua esposa. Observe que o sistema desse mundo vai contra essa afirmação. O homem de verdade, ele se torna o pai que a filha e o filho dele precisam. Um homem de verdade é fiel ao Senhor, ele representa o Senhor no seu ambiente de trabalho, na sua vida profissional. E, por fim, um homem de verdade é um sacerdote. O sacerdote é aquele que ouvia as palavras das pessoas e apresentava essas palavras a Deus. Um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro homem, ele conhece a sua família, ele observa os desafios da sua família e apresenta esse desafio a Deus, como Jó fazia lá no livro de Jó, capítulo 1, que Jó acordava às madrugadas para orar pelos seus filhos. E o quinto e último ponto que eu quero falar aqui, a imagem do mundo constantemente é colocada na nossa frente, como lá em Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá na Babilônia e Nabucodonosor ele levanta uma falsa imagem. Ele levanta uma falsa imagem dele mesmo. Então, todas as vezes que o homem se levanta na sua própria força, do seu próprio jeito, com as suas próprias formas de ser e de viver, ele quer se exaltar e é o que Nabucodonosor faz. Ele exige que aquela imagem fosse adorada. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se posicionaram porque dentro deles havia uma outra imagem, que era a imagem do único Deus verdadeiro. E eles foram julgados por não se dobrarem diante da imagem de Nabucodonosor, daquela falsa imagem. E naquele momento eles foram lançados numa fornalha ardente, uma fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. Foram jogados ali amarrados. Passa um tempo e Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e ele vê Sadraque, Mesaque e Abidnego e mais um homem, não mais amarrados, mas soltos, andando no meio do fogo. Eles foram livres daquelas chamas porque eles se posicionaram quanto à verdadeira imagem que eles carregavam dentro de si mesmos, né? Eu costumo dizer que quando nós nos posicionamos, a imagem que está dentro de nós, ela salta para o exterior. Deus se mostra claramente não só a nós, a todos que estão perto de nós, se mostra como Deus verdadeiro diante das falsas imagens. Portanto, resista à falsa imagem, resista às forças espirituais, resista às pressões sociais,
que tentam emascular quem você é em Deus e que você possa viver realmente aquilo que você foi chamado a viver, como um homem de verdade, um homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus não anda segundo o seu próprio coração enganoso, mas anda conforme o coração daquele que nos deu um dom de sermos a sua imagem e semelhança. Deus abençoe você.